a gente tem esse evento, esse é o primeiro episódio de uma série que a gente está construindo em conjunto com alguns parceiros, eu vou falar daqui a pouco, sobre o tema de IA responsável. Tem algumas pessoas aqui que conseguiram superar o trânsito, chegar aqui na sala, tem muitas pessoas online, no LinkedIn, na NetShowMe também. Então, a gente gostaria de começar essa jornada. São 9 episódios, onde que a gente quer ir um pouquinho mais a fundo sobre o tema de IA. A gente está ouvindo, está sendo bombardeado de notícias sobre a IA, ChatGPT, como que a gente lida com essas novas tecnologias. Realmente é assustador o que está acontecendo do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista social também, né? A gente sentiu a exigência de criar um evento que pudesse trazer umas conversas um pouquinho mais profundas. Então, aqui não vão ver como ficar milionário com o ChatGPT, com certeza, mas a gente está tentando trazer alguns expertos para entrar um pouquinho mais a fundo. A gente achou o tema muito interessante e a gente quer explorar junto com alguns parceiros, né? Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Carmelo Iaria. Sou fundador e o CEO da DI Academy, que é uma boutique consulting especializada em inteligência artificial. A gente está aqui no InovaBra há 4 ou 5 anos já, desde o início. Vem trabalhando com vários parceiros esse sistema de inteligência artificial. A gente está apaixonado por esse tema, por isso que a gente está querendo trazer algumas perspectivas um pouquinho mais profunda do que vocês estão ouvindo, com certeza, no YouTube, nas redes sociais de hoje, né? E para fazer isso, a gente não vai fazer sozinho, a gente vai fazer, em primeiro lugar, em conjunto com alguns sponsors. Tenho que agradecer, nesse primeiro episódio, na abertura dessa série, o InovaBra, em primeiro lugar, que está hospedando esse evento aqui no auditório, e nos ajudou a estruturar esse programa. A gente está trabalhando em conjunto com alguns departamentos do Bradesco, onde que esses temas são enfrentados de forma profunda. Um dos departamentos é o Departamento de Inteligência de Dados. O Rafael, que está aqui, vai falar mais um pouquinho para frente. É o primeiro palestrante no nosso primeiro episódio, vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial generativa. Mas tem muita experiência em usar IA na prática, em caso de uso real, em caso de uso em escala. Outro departamento, a gente está trabalhando muito em conjunto dentro do Bradesco, é o departamento de compliance e conduta ética, onde que tem muitas conversas profundas sobre esses temas, que são temas emergentes no mundo. E, como você pode ver na programação, a gente tentou ter um cardápio aqui de temas, de tópicos, que abrange cultura, processos, técnicas, compliance, lei, né? Então, esse tema de utilizar e desenvolver a IA de forma responsável, sistema de IA de forma responsável, é um tema muito vasto, né? Então, por isso que a gente acreditou de criar esse momento, né? Essa estrutura para poder ter essas conversas em conjunto, para poder examinar esses temas de forma mais profunda. Aqui tem alguns episódios, alguns temas que a gente vai, ao longo do ano, vai enfrentar. O primeiro é, talvez, o que está mais na cabeça de todo mundo, que é a interação do sistema de IA com inteligência artificial. E aqui um pouquinho os nossos palestrantes, né? Daqui a pouco o Rafael o superintendente executivo do Bradesco, do Departamento de Inteligência de Dados, vai falar sobre a Generative AI e também dar uma perspectiva de como usar IA no suporte ao cliente. O suporte ao cliente é uma das primeiras, talvez, casos de uso, né, de interação de homem-máquina em escala, né? Mas a gente tem também a hora, está escondido na janelinha lá, de ter Hugo Marques, que vai fazer a segunda palestra. Hugo é o diretor da Microsoft, e vai trazer toda a experiência que a Microsoft está colocando
nesse todo o peso que está colocando para o desenvolvimento de IA de forma responsável. Atrás de tudo esses monte de notícias que você está ouvindo de Azure OpenAI, interfaces, possibilidade de poder desenvolver produtos com esses APIs, tem muito trabalho para que esses sistemas sejam desenvolvidos de forma responsável. O Hugo vai explicar um pouquinho como que acontece isso dentro da Microsoft. Estou achando bem interessante. E aí a gente vai ficar batendo um papo, fazendo algumas perguntas, falando sobre o GPT, um pouquinho do desafio e das oportunidades no painel final. Vamos deixar algumas perguntas também no final. Tá? Então, acho que era só uma introdução rápida. Eu quero dar o microfone para o Rafael. Obrigado, Carmelo. Boa noite a todos nessa noite especial aqui em São Paulo. Acho que especial muito também pelo fato de a gente estar começando essa primeira série de episódios, que a gente vai falar um pouco, acho que de como a inteligência artificial engaja no primeiro momento conosco, né? Que eu acho que desde novembro de 2022 eu nunca vi talvez o tema tão em voga e tão discutido nos grupos de WhatsApp, nas reuniões de família e em tanto lugar. E eu vou procurar trazer aqui uma perspectiva, eu acho que muito simples e básica do que é inteligência artificial generativa, mas eu acho que partindo em conexões que vão ser muito importantes para a gente entender que, sim, aplicações muito simples e básicas a gente já tem desafios. Imaginem o que acontece quando a gente escalar essas aplicações. Então, eu vou começar com os slides agora? Sim. Certo. Eu acho que o tópico aqui é falar um pouco de inteligência artificial generativa e as interações humanas-máquinas, trazer um pouco de perspectivas e desafios, né? Eu acho que quando a gente, no Bradesco, em 2015, se deparou com o advento de uma primeira geração relevante de assistentes virtuais e chatbots, eu acho que a gente se depara diariamente com esta pergunta em muitas das interações que nós temos, tanto no trabalho como no dia a dia, né? Como é que eu consigo fazer com que algo, uma entidade, responda e atenda a gente tão bem quanto o melhor atendente humano que a gente tem? Eu acho que essa é um pouco da reflexão que eu vou propor aqui para a gente entender como IA generativa entra nesse contexto. Tem uma coisa básica, que é você treinar alguma coisa, né? Você treina como se realiza um ótimo atendimento. A gente entende o que o cliente quer, a gente entende o contexto desse cliente, a gente busca uma informação no sistema que vai ajudar a gente a resolver, a gente encontra, naquele contexto, para aquele cliente, a melhor solução, e a gente diz para ele seguindo os processos do banco. Essa é uma maneira fácil da gente pensar nesse desafio. Só que a gente tem um contexto, né, de coisas que vêm nos ajudando a resolver melhor esses desafios, né? A inteligência artificial em si, né, que aqui, de uma maneira mais ampla, a gente pode entender que é um conjunto de tecnologias que ajudam a gente a fazer com que máquinas desempenhem essas tarefas. E você tem um aprendizado de máquina em si, que é uma ciência que ajuda a gente a aprender padrões dentro desse contexto de inteligência artificial. Depois a gente tem evoluções naturais, que vem o Deep Learning, e depois a gente vai ver que tem a IA generativa como graus de sofisticação no entendimento de como a gente pode resolver esse problema. Aqui a gente traz uma perspectiva que é muito comum quando a gente olha tecnologias e trends, que é esse hype cycle. E a gente está num contexto, acho que, muito especial. A gente está entrando num ciclo onde processamento de linguagem natural, que é um tema que vem sendo falado há 5 anos, ele sai no pico de expectativas infladas, de acordo com o que o Gartner fala, e começa a entrar no vale da desilusão. E, ao mesmo tempo, a gente tem a generativa que está lá no pico das expectativas infladas. Então, a gente precisa entender que a gente está debatendo, e essa é uma questão que internamente a gente discute muito, a gente está debatendo uma tecnologia que já está em uso no dia a dia, que é muito de processamento de linguagem natural, chatbot, que a gente já aprendeu o que deu certo e já sofreu com o que deu errado, com uma tecnologia que está entrando no pico do hype. Então, é uma discussão razoavelmente injusta, né, com a tecnologia que já está entrando no vale. E aqui eu acho que tem um ponto importante, né? IA generativa está no mesmo patamar de expectativas em relação à IA responsável. E eu acho que isso vai ter muito a ver com o poder que essa ferramenta nos coloca e a responsabilidade que a gente tem ao usá-la. A gente vê que dissociar essas duas coisas, e eu acho que por isso que esse grupo de debates é importante, é absolutamente inviável do seu ponto de vista prático, seja no trabalho
ou seja, na sociedade também. E a generativa, tá? Então, uma definição aqui para a gente começar a entender, a gente pode entender que é uma parte da inteligência artificial que consegue gerar múltiplos tipos de dados, como voz, código de programação, imagens e texto. Ela, no nome diz, ela é capaz de gerar. Ela é capaz de, através dos padrões complexos que ela aprende, gerar coisas que muitas vezes não eram nem intuitivas que a gente soubesse que conseguia gerar. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Ela não gera coisa do nada. Ela consegue gerar a partir de interações não intuitivas, e essas interações não intuitivas elas podem ter sentido ou elas podem não ter sentido, gerar conteúdo, texto e tantas outras coisas. Existe, né, uma organização que se notabilizou por trabalhar muito bem com isso, chamada OpenAI. E a OpenAI ela tem 4 grandes produtos, né? O GPT 1, 2, 3, 3,5, 4. Né? Claramente foi um slide que eu fiz há 2 semanas antes do GPT-4 ter saído. Que foca em questões e naturezas específicas do que inteligência artificial generativa trata. Né? O GPT fica muito focado em texto, o Codex fica muito associado à atividade de você desenvolver e realizar codificação e atividades associadas a isso. O DALL-E, que trabalha na perspectiva de imagens, e o ChatGPT é uma camada além, né, do texto, que é uma camada de interação e diálogo. E aqui é uma coisa muito interessante, um exemplo do DALL-E, em relação ao quão poderoso isso é. Foram 3 imagens que foram absolutamente construídas a partir desse texto que eu escrevi. Eu escrevi que eu queria uma pintura impressionista de uma reunião com pessoas em volta de uma mesa, e ele gerou isso. Depois eu escrevi que eu queria apenas um desenho, e ele gerou isso. Depois eu escrevi que eu queria um desenho com pessoas fantasiadas, e ele gerou isso. Frases simples, gerando coisas únicas. Né? Ou seja, é muito poderoso esse tipo de tecnologia. Botei aqui uns exemplos muito inocentes, mas a gente poderia gerar exemplos mais sofisticados e em contextos tanto para o bem como não tanto para o bem. E aí eu trago um pouco da perspectiva do que era um assistente virtual em 2015. Né? Em 2015 a gente falava de linguagem natural, processamento de linguagem natural, entendimento de linguagem natural, gerar linguagem natural, como eu treino essa assistente virtual, como eu faço ela responder parecendo que é um ser humano, que ela consiga entender contexto, que ela consiga ter memória, que ela consiga ter fluidez ao responder. E é assim que a gente treina ela. Antes da generativa, a gente literalmente, com base em um book de intenções, e um book de respostas, e um book de reforços positivos ou negativos, a gente dizia para ela, quando te perguntarem isso, responda aquilo. Quando te perguntarem isso e o contexto foi esse, responda aquilo. E basicamente, a inteligência artificial atuava a partir do processamento de frases, e aí tem várias técnicas que você precisa aplicar para tratar aquela frase, identificar as perguntas previamente entendidas, com algum nível de flexibilidade. E a gente faz isso no banco. Né? A gente tem a Biagências, que basicamente é a atividade dessa assistente que está no dia a dia do banco, respondendo para o gerente perguntas sobre a operação do banco. A gente tem 6 milhões de interações em 2022. 60 mil pessoas que diariamente interagem e perguntam para ela coisas do tipo, o cliente quer determinada coisa, e ela responde, ó, faça isso. Onde eu posso encontrar informações sobre tal produto? Ela responde. Aí a gente se propôs a fazer um desafio maior. Né? Em vez de pegar um caso de uso interno, a gente começou a falar com o cliente. Né? São mais de 7 milhões de clientes que usam a BIA, que usaram a BIA em 2022. E eles usaram de diversas maneiras. Eles usaram desde perguntando qual é o saldo deles. A BIA entende, olha, o cliente Priscila está me perguntando qual é o saldo, ela tem essa agência e conta, eu consigo ir no sistema dessa agência e conta e dizer para ela, seu saldo é tanto. São mais de 4,5 milhões de pessoas que usam recorrentemente a BIA. Ou seja, não é que elas usaram uma vez em 2022 e pararam de usar. Então, de fato, é uma experiência que é atrativa para as pessoas. Porque, no fundo, a gente aproxima o nível de velocidade, o nível de resposta, o nível de experiência, muito parecido com o que a gente tem em interações do nosso dia a dia. Né? A Bia está no WhatsApp, então você acorda de manhã,
você vê os seus grupos de WhatsApp da família e você consegue perguntar para ela qual é o seu saldo. É uma experiência muito fluida em relação ao que você faria no seu dia a dia. E aí a gente foi colocando nessa inteligência artificial a capacidade de entender contextos mais complexos e dar respostas mais complexas. Então, a Bia hoje, se você pedir para ela um comprovante do Pix, ela te dá. Se você pedir para ela, se ela identificar que você tem uma possível suspeita de fraude de alguma operação, ela fala com você e pergunta se você reconhece. Ela consegue enviar sua fatura de cartão, ela consegue detalhar seu extrato e ela já está conseguindo fazer transações Pix por você. O ChatGPT é uma mudança desse paradigma que eu passei os últimos 10 minutos falando. Ele é capaz de gerar coisas. Observe que ele continua aprendendo de padrões pré-existentes, mas a construção das respostas é naturalmente mais fluida e mais natural. Porque você não precisa dizer, responda exatamente aquilo. Ele consegue, né, e aí o Hugo vai falar com mais detalhes aqui, consegue produzir esta maneira de se comunicar de uma maneira mais natural. Ela é pré-treinada, ela aprende de maneira geral com grande quantidade de texto. Ela tem uma arquitetura de transformers que permite que ela seja flexível. E, por exemplo, quando você pergunte para ele em português, ela consiga responder em inglês e vice-versa. E ela é um chat. Ela conversa com você nesse sentido. Então, ela consegue desempenhar várias tarefas no mesmo pacote de coisas. Ela consegue receber comandos, sumarize tal coisa, explique para mim o que tal coisa signifique, faça para mim determinada atividade de um determinado jeito. E não é uma coisa recente. É uma coisa que vem sendo acelerada recentemente. Né? Desde 2019, a gente tem a primeira ação do GPT-1, né? Que foi treinada com poucos parâmetros. Em 2020, a gente teve o GPT-2, que foi com 1.5 bi de parâmetros. O GPT-3, que deu toda a frição, foi com 175 bilhões. E o GPT-4, que saiu recentemente, está na casa de trilhões de parâmetros. Então, a quantidade de conhecimento que a gente coloca no modelo de linguagem generalizado é muito grande. Acho que qual é o diferencial, né? Assistente virtual, naquele paradigma que eu mostrei, né? Você entende uma frase, separa essa frase em termos e transforma ela numa intenção e responde em cima de um template. Certo? A gente pode botar 10 templates possíveis, mas ainda assim vão ser 10 templates determinísticos possíveis para aquela resposta. O ChatGPT aprende de textos genéricos, generativo aprende de textos genéricos, você consegue colocar conhecimentos específicos para reforçar um determinado domínio, e ela consegue gerar textos de maneira automática, numa visão de token, onde ele entende qual é o token que vai melhor em relação àquele token anterior. Então, ele vai mais ou menos quando a gente vai pensando em construir uma frase, né? Eu gostaria, se eu estou falando num contexto de viagem, o verbo viajar pode casar bem. Se eu perguntei qual é o melhor país da América do Sul, eu aprendi que tem pessoas que estão falando bem, que o Brasil é um bom lugar, logo viajar, Brasil é natural, e assim que você constrói a frase. E aqui é o poder do que essa tecnologia é capaz de fazer. Esse é o tipo de comando que ela consegue responder. Eu pedi para que ela imaginasse, que a tecnologia imaginasse, que é uma influência digital de extremo sucesso e construísse twitters impactantes e criativas com grau de sarcasmo. Ela fez para mim. Ponto. E se a gente observar, ela fez um bom trabalho, certo? Nesse sentido, evidentemente que eu trouxe aqui um exemplo adequado, mas a gente vê que não é somente a partir de intenções pré-determinadas, porque é absolutamente impossível que eu coloque este tipo de intenção no modelo genérico com esse tipo de especificidade. Provavelmente uma arquitetura tradicional é dizer, eu não entendi o que você quer falar, vou anotar aqui e vou tentar aprender. Fatos interessantes, né? A OpenAI claramente é uma empresa que cada vez mais a gente ouve falar. Ela já tinha um valor de mercado quando eu preparei a apresentação na casa de 30 bi de dólar, tendo faturado de maneira esperada
vai faturar 200 milhões esse ano. Ela foi uma plataforma que atingiu 1 milhão de usuários em 5 dias, comparado com o Instagram, que demorou 3 meses. E ela já conseguiu, em 2 meses, 100 milhões de usuários. Ela traz benefícios para aquele paradigma de treinamento que eu coloquei, né? Ela consegue compreender melhor a linguagem natural, porque ela tem mais flexibilidade. Ela consegue construir respostas mais precisas e, ao mesmo tempo, abrangentes. Ela consegue personalizar respostas de maneira muito fácil e natural. Você viu que ela conseguiu entender o meu comando e me deu uma resposta com um nível de unicidade muito forte. E ela escala bem, porque ela não lida com domínios muito restritos, como inteligência artificial, no sentido que eu falei no início, lida. Só que a gente tem uma questão, conectando com um pouco o que o Hugo vai falar, que este grau de flexibilidade e abertura nos traz também a necessidade de confiar o que a gente está falando, né? De maneira análoga aos exemplos que eu trouxe aqui, todo mundo já viu exemplos do ChatGPT alucinando, certo? Você fazendo perguntas sobre um determinado tema, ela dando uma resposta absolutamente errada, você conseguindo induzir que ela concordasse com você no conhecimento errado. Então, este tema de entender que aquele produto tem que ser confiável, que é um tema que se torna particularmente crítico com esta tecnologia, uma vez que na outra o modelo com essa intenção, eu produzo essa resposta, é algo muito mais fácil de você entender porque que a resposta foi produzida, quando, na verdade, aquela explicação que eu dei que eu viajo, vem Brasil e todas as outras coisas. Então, Trustworthy AI é importante por isso, porque o paradigma generativa é intrinsecamente mais complexo. Você precisa explicar por que ela está te dando aquela resposta. Aqui é um pouco do sumário, né? O fato de ela ter autoconsciência não significa que ela é um ser consciente, é simplesmente porque alguém botou isso na base de conhecimento dela. Um pouco do que se vocês não tivessem vindo aqui, tivessem perguntado para ele o que é ChatGPT, o ChatGPT te diria sobre ele mesmo, né? Que para eu apresentar eu tinha que dar uma descrição geral sobre ele e falar um pouco de como ele é treinado, quais são as capacidades, quais são as principais aplicações, quais são as limitações e uma questão ética. E é aqui que a gente termina, né? Oportunidades, tem muitas, certo? A gente pode fazer melhores aplicações de engenharia, a gente pode fazer uma maneira de construir código muito mais fácil, certo? Você só precisa dizer o que você quer fazer e o código sai, né? Você só precisa dizer o que você quer testar, qual tipo de protocolo você quer fazer, que o código é gerado. Sem dúvida nenhuma, marketing e vendas é algo bastante disruptivo. Se a gente pensar como é fácil fazer uma apresentação agora, né? Se você quiser uma imagem de um cachorro voando, você vai lá no DALL-E e escreve. Você não precisa torcer para achar uma imagem legal no Google, né? Você vai ter uma imagem só sua, que pode ser um cachorro voando, olhando a praia do Rio num dia chuvoso. É isso que eu queria falar. Eu vou passar agora para o Hugo, aprofundar um pouco a questão da ética e de tudo que está associado a isso. Obrigado. Obrigado, Rafa. Muito legal. Eu acho que você tocou em alguns pontos interessantes, né? É um pouquinho chocante se você parar para pensar. Estou refletindo agora sobre a jornada, né? Você está falando de 2015, vocês começaram a jornada com bots. O paper que trouxe técnica de self-attention, que consegue ajudar a manter esse contexto, consegue o bot ter esse tipo de diálogo, né, que parece humano, foi escrito em 2017. A gente está falando assim, de uma tecnologia que está evoluindo a uma velocidade absurda, e como se falou, né, justamente para ser generativa, e ser muito bom a gerar texto, né, do jeito que melhor de muitos humanos, inclusive, né, esse assusta, né? É a primeira vez, eu imagino, que na história da humanidade, onde que uma máquina consegue gerar um texto numa linguagem natural melhor que a gente. Então, normalmente, para a gente comunicar com uma máquina, a gente tinha que aprender uma linguagem de programação, falar, faz isso, faz aquilo. É a primeira vez na história, se você parar para pensar, que uma máquina consegue dialogar com a gente com a mesma linguagem, com a mesma
A maneira de aprendizado, intrinsecamente, a gente não falou tanto aqui, né, mas como é que a gente aprende, né? Da onde vem aqueles trilhões de fontes, né? Elas vêm de livros e vêm de conteúdo que está na internet. O conteúdo que está na internet, né, evidentemente com a devida curadoria, também termina emulando um grau de robustez da maneira com a qual ela entende e é sensível a ruído, que é muito interessante, né? Então, erros gramaticais que muitas vezes são complicadíssimos para você tratar numa... Uma das coisas mais difíceis para a gente tratar na BIA é sigla. Certo? Sigla é muito complicado. Porque uma sigla é um domínio de dado tão específico para aquele contexto e que, em geral, você vai desambiguar uma sigla, provavelmente, para uma preposição no português, que é super complicado. Uma sigla diz, já que você trabalha numa empresa que tem um produto chamado CIA, você conseguir botar que uma inteligência artificial entenda essa sigla bem, é um trabalho não desprezível. Porque com existe na língua portuguesa, como existe na língua portuguesa, né? E é complexo. E aí, a maneira de treinar, orientada à parte de tokens, etc., e esses conteúdos, deixa muito mais robusto. Porque é natural que, depois de palavras, tendam a vir preposições, etc. Isso tudo está muito implícito no treinamento da tecnologia. Muito legal. Então, fascinante. Vamos para o próximo talk, para seguir com a programação. A gente tem o Hugo. Hugo, você está ouvindo a gente? Carmelo, eu tô ouvindo com bastante dificuldade, mas eu tô ouvindo. Eu não ouço 100%, mas eu tô aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, a gente te ouve muito bem. Então, vou rapidamente apresentar o Hugo, é o diretor global do Microsoft Azure. Ele trabalha com OpenAI, Azure OpenAI. Ele faz um trabalho fantástico. Ele está chamado de Washington agora, onde ele trabalha para a Microsoft. O Hugo foca basicamente em AI ética, né? Ele trabalha com muitas empresas gigantescas que são organizações não governativas, sem fim de lucro, né, a fim de bem. Então, está tocando vários casos de usos, né, onde que a ética, seja no uso, seja na construção dos sistemas, são o dia a dia dele, né. Eu fico fascinado todas as vezes que falo com ele, que eu aprendo tanta coisa, né, com ele. Ele aqui hoje vai falar um pouquinho de Responsible AI. Eu vou deixar para ele apresentar, ele vai fazer uma demo também no final. Excelente, Carmelo. Muito obrigado a você, The AI Academy. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez, como eu falei anteriormente, é uma grande honra. Meu nome é Hugo, eu trabalho aqui em Washington, D.C., na Microsoft Azure. Eu sou diretor global de toda a parte relacionada a Machine Learning, AI e OpenAI, né? Então, a gente vai entrar agora num tema, e o Rafael brilhantemente colocou a questão de qual é a confiabilidade em termos de segurança que você pode adotar num sistema de AI. E eu adorei o caso de uso da BIA. Muito obrigado pelos números lá, Rafael. Excelente informação. Realmente é surpreendente. Então, eu acho que isso vem a compor. Quando eu conversei com o Carmelo e o Rafael e o Jonathan antes dessa apresentação, nós poderíamos estar falando aqui de diferentes temas. A gente poderia estar entrando em OpenAI e mergulhar em OpenAI com a Microsoft sobre a parceria. Essa seria uma linha. Uma outra linha seria basicamente demonstrações sobre essas integrações e como que funciona todo o back-end desse sistema. E essa linha que a gente tomou aqui de AI responsável, talvez devido ao fato da iniciação de trabalhar com a AI generativa agora em grande escala
por grandes empresas, eu acho que vem a ser um tema muito, muito importante. Então, por isso que a gente tomou essa decisão de ir para Responsible AI. O Carmelo também me fez um desafio de tentar mostrar um pouco do dashboard, e eu quero contar essa história do dashboard, de como que isso nasceu, né? Então, mais uma vez, uma grande honra, e vou seguir agora com a apresentação. Gostaria de começar basicamente com uma introdução e mostrar onde que o AI generativo cabe na linha do AI como um todo, né? Então a gente pode colocar, isso nasceu como plataforma entre as décadas de 50 e 60, em que o foco do AI era muito voltado para o que a gente chama de, basicamente, era voltada para uma maneira simbólica, né? De como que as pesquisas eram realizadas em cima disso, que era basicamente como o AI conseguiria emular a expertise humana, né? Então isso surgiu basicamente nas décadas de 50 e 60. Indo um pouco mais para dentro, décadas de 70, 80, indo agora para 90, os researchers começaram a aparecer e voltaram como um subset do AI como um todo. Então aí cabe o machine learning, e basicamente nasceu as primeiras confecções em termos como utilizar dados para poder realização de decisões e predições, né? Então aí veio o machine learning. Indo um pouco mais profundo nisso daí, vem o deep learning, que é basicamente as técnicas de machine learning divididas em layer, e a introdução das redes neurais, utilizada para processamento basicamente de dados e tomada de decisões. Isso é fundamental, redes neurais, porque eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente for falar de Generative AI um pouco mais a fundo. E a última camada, que é em 2021, basicamente, a capacidade do AI generativo, né? Em que você consiga interagir com o sistema e fazer com que esse sistema, a partir das redes neurais, consigam fazer a interpretação e a criação de respostas baseadas no AI generativo. Só um comentário que acho que é importante colocar. O Rafael brilhantemente colocou ali na apresentação dele, na interação com o AI, que são a possibilidade de você fazer e a criação de prompts. Então, você tem um prompt, você fala o que você quer nesse prompt, como que o sistema deve agir dali para frente, qual a expertise que você gostaria que o sistema agisse dali para frente, e você consiga fazer essa diferenciação. Então, isso faz total diferença. Uma coisa é você ter um chat em que ele pode responder de uma maneira genérica com um grau de assertividade. Uma outra coisa é você ter um prompt e você dizer, daqui para frente você passa a ser um especialista na área de healthcare, na área de medicina, ou na área financeira. Então você consegue agir a partir de prompts. Isso é fundamental, e o Generative AI ele abre essa possibilidade, tá? Aí vem a questão de OpenAI e Microsoft. Essa parceria, ela nasceu em 2018, basicamente, com o primeiro aporte para OpenAI, um aporte que é público. O nosso CEO, Satya Nadella, sponsor dessa parceria. Então foi a partir de 2018 que começaram as integrações. Isso não é uma parceria de hoje, isso vem de alguns anos, né? Na consolidação, os 4 produtos perfeitamente explicados pelo Rafael, GPT-3, Codex, o DALL-E e o ChatGPT-4, agora o GPT, baseado no GPT-4, mais recentemente, na semana passada, inclusive com a incorporação do GPT-4 em alguns serviços hoje já existentes, né? Então,
dando alguns exemplos, por exemplo, o Codex, vocês conhecem o GitHub. O GitHub ele tem uma funcionalidade chamada de Copilot, e o Copilot X, e é o que foi lançado a semana passada, e um ano atrás a gente já tinha um Copilot, mas agora surgiu o X. Se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre isso daí, ele é baseado em Codex, né, que é a capacidade do desenvolvedor ter o complemento e a interação com o GitHub Copilot para poder justamente fazer com que o código seja completo a partir do início em que você importa algumas libraries e você começa a participar e interagir com o sistema, e o sistema se autocompleta, né? Então, é basicamente trazer ao desenvolvedor a capacidade de fazer novos códigos à velocidade da luz. É uma coisa bem impressionante. Então, mais uma vez, OpenAI e Microsoft, baseado nessas tecnologias, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas entra num tema de agora, né, que é a abertura sobre... a gente está falando sobre o AI responsável. Então, gostaria de colocar um ponto aqui para vocês, que é o que existe em comum nos 4 últimos lançamentos com a Microsoft e OpenAI. Então, começando aqui, o primeiro é o ChatGPT. Então, eu tenho uma questão, e vocês podem ver que está ressaltado a questão de Responsible Approach to AI, ou seja, o AI responsável, como que a Microsoft enxerga o AI responsável desde o início da implementação desse produto. O segundo foi o ChatGPT 4, baseado no GPT-4, já na plataforma Azure da Microsoft. Também, o que é o commitment com o AI responsável. O outro, eu acabei de mencionar sobre o GitHub Copilot e o Copilot X. Mais uma vez, o Responsible AI. E o último aqui, basicamente, a incorporação do GPT em todos os produtos do Microsoft 365, do Microsoft 365, onde ele passa a estar nativo. E o Rafael comentou, né, que agora esse assunto passou a ser assunto de família, né? Então você vê os filhos e familiares comentando sobre esse assunto. Com isso incorporado no Office, basicamente você vai poder, através de um prompt, dizer: agora eu quero criar um slide, uma apresentação de 10 slides a partir dessa matéria que saiu no site do Bradesco. Isso vai ser criado, esses 10 slides, incluindo a capacidade de geração de fotos, imagens e texto e tudo mais, né? Então, o que é muito importante ressaltar, e isso vai ser bem importante para o nosso painel depois, que é sempre a figura de co-pilot, ou seja, o humano andando lado a lado com a inteligência artificial. Não a inteligência artificial assumindo o papel, mas o humano andando lado a lado. Por isso, essa questão desse nome é muito forte, para isso que é o chamado de co-pilot. Um assunto que eu sou fascinado, que é Responsible AI. Existe um livro que é chamado Tools and Weapons. Esse daqui é do meu presidente de Legal aqui nos Estados Unidos. O nome dele é Brad Smith. Ele escreveu esse livro, eu recomendo a leitura. Ele tem um capítulo dedicado ao Responsible AI. Ele é todo abordado de como e como a tecnologia está mudando o mundo. E a partir da tecnologia mudando o mundo, a nossa responsabilidade, as pessoas trabalhando com tecnologia, nós precisamos endereçar e ajudar para que isso seja feito com a total segurança, né? Então, é um livro fascinante. E a partir desse livro de 2019, e foi no meio de uma criação de um dashboard bem importante, que é o que a gente vai falar hoje. Tá legal? Então, o mundo hoje, muito rapidamente, a inovação AI ocorrendo numa velocidade muito rápida, as companhias acelerando a adaptação desses produtos. Eu comentando com
o Carmelo alguns use cases, eu posso depois mencionar até no nosso chat aqui, mas em adaptação em escala, né, em produtos em escala de uma velocidade muito grande. A expectativa da sociedade ela está aumentando em relação a Generative AI, né, mais e mais, e os governos passaram a estudar e trabalhando na regulação baseado no response na questão voltada ao como que o AI deve ser adotado pelas empresas e pela sociedade, né? Então isso está acontecendo mais e mais. Eu até coloquei um mapa aqui para como referência. A questão de inovação, então, de uma maneira muito rápida, desde 2016 a 2022, com o GPT. Então, como isso aconteceu, e mais uma vez, de uma maneira muito rápida, e o uso da tecnologia fez com que a proximidade de tudo que a gente tem visto agora, desde o reconhecimento facial em 2016 até agora, o GPT, ela é muito voltada ao ser humano interagindo com o AI, né? Então, todas essas inovações realizadas nos últimos anos, ele emprega essa questão o ser humano, a proximidade com a inovação e a proximidade com o AI. Adoção pelas empresas no ano passado, em algumas áreas, na áreas médicas, na áreas de retail, de e-commerce, áreas financeiras, as áreas industriais, eles cresceram demais. E eu não tenho ainda os números desse primeiro trimestre, mas eu posso dizer que esses números foram multiplicados, tá? A demanda por esses serviços foram multiplicadas. Como eu mencionei, um mapa de governos, países que já começaram a fazer algum tipo de proposta de regulação para AI. Então, isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, Canadá, Europa, em vários países, China. Então, é bem importante estar atento de como as suas ferramentas e como que a confecção dos seus sistemas estão sendo feitas em respeito a essas regulações que estão vindo, né? E eu vou falar um pouco disso também para vocês na demonstração. Como que a Microsoft vê isso, né? Então, o Carmelo me desafiou aqui para falar, Hugo, seria importante nessa jornada de Responsible AI, falar um pouco de tudo que vocês passaram desde 2016, em todas aquelas camadas de inovações e implementações, até o dia de hoje, e por que a gente tem essa ferramenta chamada Responsible AI, AI responsável. Existe hoje um dashboard dentro do Azure Studio Machine Learning, em que você tem a capacidade de poder estar trabalhando. Mas como que surgiu isso, né? Então, o Satya Nadella, que é o nosso CEO, ele introduziu aí um artigo de Responsible AI. 2019, quando saiu o livro do Brad Smith na área legal da Microsoft, foi a hora que nós assumimos de vez uma responsabilidade social e legal, no aspecto de que o Responsible AI precisaria ser implementado independente do produto a ser colocado na prateleira, para o usuário final, né? Então, a responsabilidade voltada agora para que cada produto que seja colocado na prateleira, colocado para o usuário final, ele passe pelo crivo do Responsible AI. Basicamente 2020, começo de 2020, final de 2020, passou a termos o dashboard Responsible AI interno. Então, para cada produto que é lançado na prateleira, o Responsible AI passou a ser parte desse programa, dessa estratégia. A versão 2 desse dashboard saiu
no final de 2020, no final de 2021, e agora eu tenho a felicidade aqui de poder compartilhar com vocês que o dashboard está disponível para externo, né? Então, hoje, o InovaBra, por exemplo, pode ter o seu modelamento usando Machine Learning para AI, usando Generative AI, e fazer com que esse modelo ele passe a ser analisado por um dashboard de responsabilidade AI, porque ele possa detectar qualquer viés que ele encontre no seu código que não está de acordo com o que o Bradesco acredita que seja o ideal para os seus clientes. Por exemplo, tá? Eu estou dando exemplo do Bradesco devido ao painel. Mas isso pode ser empregado em qualquer tipo de vertical, em qualquer tipo de indústria. Então, é sobre esse dashboard que a gente vai estar falando agora. Tá legal? Rapidamente, esse dashboard ele é construído em 4 pilares. Um pilar, que é o que a gente chama de fairness, traduzindo é equidade. Equidade. Tem um outro pilar que é chamado de confiabilidade e segurança. Um outro pilar que é chamado de privacidade e segurança. E um outro de inclusão. Isso daí, esses 4 pilares, você é possível de palpar esses pilares dentro do dashboard. Você tem as camadas específicas para esses 4 pilares e verificação dentro do código. Verificação de equidade, verificação de confiabilidade, de segurança e privacidade e também inclusão. Todos esses 4 módulos, eles são baseados em 2 políticas. São políticas que vêm e você pode encontrar esses detalhes nesse livro que eu mencionei, que é basicamente transparência e responsabilidade. Transparência e responsabilidade. Essa transparência e responsabilidade são o que a Microsoft acredita ser a base da Microsoft desde que o Satya Nadella assumiu, e vem a questão do Open Source também. O dashboard de Responsible AI está disponível no GitHub, eu vou compartilhar com vocês, e ele é Open Source. Então, por isso que essa transparência ela é fundamental para que a melhoria desse código ela seja constante e esse código está aberto. Tá? Alguns exemplos de grandes corporações utilizando alguma parte do Azure Machine Learning para aceleração de fim a fim do life cycle dos produtos disponibilizados. No último, Ernst Young, utilizando a plataforma de AI responsável para poder fazer identificação de erros em modelos de machine learning, a parte de diagnósticos de erros, a parte de mitigação de equidade e também proteção de privacidade. E como que isso funciona? Então, separado isso em 2 layers, 2 grandes layers, eu tenho um layer voltado para ingestão de dados, eu tenho a fase de aprendizado, eu tenho a fase de modelamento, eu tenho essa parte de estatística, que é precisão, e a validação desse enviesado, eu vou dizer assim. Essa primeira camada é a camada superior. Então, desde a injeção de dados até a estatística, passando por a fase de aprendizado do modelo e o modelamento em si. E eu tenho a camada de baixo, que é o ser humano, são as pessoas que interagem com o sistema. E eu tenho um profissional de machine learning, ou cientista de dados, perguntando, né? Quais são as funcionalidades ou o modelamento que eu devo utilizar aqui? O meu sistema, o meu modelamento ele é bom ou não é? Como eu posso improvisar esse modelamento? Como que eu posso melhorar esse meu modelamento? Eu tenho um segundo grupo aqui, que são as pessoas de business e os líderes de produto que, respondendo, né? Será que esse modelo que me foi entregue pelo cientista de dados, ele já está ok para ser entregue para o público final? Será que existe algum viés racista nesse modelo
que eu posso estar colocando em risco a minha companhia, existem alguns modelos e quais são as predições que são colocadas aqui dessa maneira? Ela está fazendo uma conexão com o que os experts estão comentando, né? E eu tenho a terceira parte aqui, que é o end user, a parte do solution provider, a parte que provê a solução em si, e pode perguntar por que esse modelo está sendo usado, será que eu posso acreditar no que está sendo colocado aqui? Então, para endereçar esse problema do machine learning real life, nessas múltiplas camadas, com múltiplos profissionais, da maneira com que é feito hoje, foi aí que foi colocado o Machine Learning com Responsible AIs, as ferramentas de AI responsáveis. Então, em 3 grandes módulos. Um módulo para identificação, um módulo de diagnóstico e um módulo de mitigação de problemas, proteção e tomada de decisões. E isso em loop, para que isso possa ser retroalimentado. As ferramentas utilizadas hoje, que é o que a gente chama desse RAI Dashboard, que é Responsible AI Dashboards, e eu tenho múltiplas ferramentas aqui e a gente vai falar sobre elas. Então, a primeira parte, identificação, erro, análise. Dando um exemplo aqui, eu tenho um benchmark e eu tenho um machine learning model. Eu tenho uma acurácia desse módulo de 73,8%. Então, eu tenho um erro em algum lugar, né? Então, esse erro ele pode acontecer em várias regiões desse modelamento, várias regiões desse meu dataset, do meu set de dados. Desculpa. Então, para que isso ocorra de uma maneira automática, o RAI Dashboard ele entra aqui nessa questão. E de uma maneira visual, você consegue extrair essas questões gráficas e fazer essa análise de uma maneira muito rápida, e a gente vai ver isso na prática, tá? Então eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu vou mostrar para vocês isso funcionando. Eu tenho essa parte de equidade em AI, que é basicamente vários sistemas que eles podem se comportar de uma maneira não fair, não justas. Então, 2 exemplos. Um exemplo que é o reconhecimento de voz, ele pode funcionar melhor para, por exemplo, para homem do que mulher, melhor para mulher do que homem. Então, a gente tem que evitar que isso ocorra, né? Tem que ser de uma maneira justa. Um outro exemplo é de um sistema de aplicação de emprego. Eu posso, de uma maneira, ter um viés de que eu passo a pegar uma certa específica etnia ao invés de outra, ou o sistema começa a me apresentar dados de uma determinada etnia. Então, para que isso seja mitigado, é o que a gente tem esse modo de fairness, que é chamado, né? Então, esse módulo de fairness, ou equidade, vamos dizer assim, ele aumenta esse entendimento e busca justamente mitigar os grupos de diferentes etnias, baseados em variação de métrica, baseados no enriquecimento de visualização e com um módulo algoritmo de mitigação desse tipo de erro, né? Então, isso a gente utiliza ferramentas para poder fazer essa análise baseadas em, por exemplo, em TensorFlow, em PyTorch, em Keras, utilizando modelos de classificação e regressão. A Philips Healthcare, a parte de Philips Saúde, utiliza esse módulo, que é chamado de FairLearn. Se você for procurar no Bing ou Google sobre FairLearn, você vai ver que ele é um módulo que é justamente voltado para esse tipo de mitigação, e esse módulo ele foi incorporado dentro da nossa ferramenta de Responsible AI, de AI responsável. Da mesma maneira com a Ernst Young. Tá?
Aí vem o segundo módulo, que é o módulo de diagnóstico, onde você tem essa ferramenta com a capacidade de fazer esse chamado de interpret, que é você ter a capacidade do sistema de poder fazer a colocação e a distinção de alguns modelos e comportamentos de classificação e regressão. Esse tipo de modelo ele pode ser utilizado para, por exemplo, detecção de fraude no seu sistema de pontuação do Bradesco. Um exemplo disso daí foi numa empresa aérea, em que nós utilizamos esse sistema para detecção de fraude num programa de fidelidade. O nome dessa empresa é SAS, e a gente utilizou esse sistema justamente para poder fazer essa mitigação nesse sistema, e os resultados foram fantásticos. O terceiro modo e último é o sistema de mitigação, a proteção e a decisão. É aqui que acontece a parte de o cheque de datasets para verificação de acesso, de credencial, como que esses dados eles são guardados, a parte de mecanismos de avaliação, detecção e adesão de componentes a esse sistema. E ele funciona de uma maneira para que os dados sejam preservados e isso seja apresentado de uma maneira muito simples através do dashboards. Então, isso funciona através dessa camada de detecção. Resumindo, basicamente essa interligação entre esses três sistemas: identificação, diagnóstico, mitigação, proteção e decisão. Esse sistema ele é baseado em loop, em que você consiga fazer esse fim a fim entre os pontos. Agora, eu vou para a demonstração. Carmelo, só para poder me orientar aqui, eu teria 5 minutos para apresentar uma demonstração, pode ser? Está tudo bem? Pode ser, 5 minutos. Está tudo Pode bem? ser, 5 minutos dá, sim. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho, por favor. Olhar aqui, share. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, Hugo. Ainda não? Agora eu acredito que sim. Tá ótimo. Sim. Então, aqui eu estou dentro do que é chamado de Azure Machine Learning Studio. Aqui, basicamente, que você tem a capacidade de importar notebooks de múltiplas fontes, incluindo GitHub, a trabalhar a parte de automação de machine learning e a parte de desenho. Você trabalhar com a parte de pipelines, environments, você trabalhar com essa parte de modelamento do seu sistema. Então, para o que a gente vai apresentar aqui agora, eu criei para a nossa demonstração de hoje, o que eu chamei de Responsible AI. Eu clicando dentro do Responsible AI, eu tenho alguns notebooks em que eu vou estar compartilhando com vocês o GitHub. Então, não se preocupem que esses modelos estão no GitHub e você pode utilizar no momento seguinte. Eu estou utilizando aqui um SDK 2.0. E dessa parte do Machine Learning, como vocês podem ver, eu tenho um notebook de diversos modelos. Eu escolhi alguns aqui para uma breve demonstração, nesses próximos 4 minutos. Então, eu tenho o meu modelamento. A partir do momento que eu trabalhei no meu notebook, então, eu abrindo aqui um notebook, eu trabalhei no meu notebook e utilizei
dados sintéticos ou não. Nesse caso desse exemplo, eu não usei dados sintéticos, eu usei um dado real, que são os preços de casas que eu peguei de um dataset disponível na Kaggle, que eu tenho esse dataset que era disponível. Então, para não trabalhar com synthetic data, dados sintéticos, eu utilizei dados reais. E, basicamente, eu usei a parte de acessando os dados, eu importo os dados, criação dos modelos. Na minha criação de modelo, eu fiz as definições referentes ao machine learning em si, para, por último, criação e treinamento do meu pipeline, até o último aspecto, que é a criação do Ray Insights. Ray é Responsible AI, AI responsável. Ele é incorporado dentro do código. E esse resultado cria um modelo. Esse modelo é o que eu tenho alguns modelos. Eu vou pegar o modelo de... Eu tenho uma regressão de pacientes com diabetes fenomenal. Está disponível no GitHub também, eu vou compartilhar. Eu tenho essa parte de classificação de casas, né? Precificação de casas. Então, como vocês podem ver, o Responsible AI agora, ele é parte do sistema incorporado. Então, tudo que eu falei na teoria no PowerPoint lá, agora você vai poder ver na prática. Ou seja, você tem o seu modelamento, você utiliza o open source para incorporar o Responsible AI dentro do seu modelamento, e a partir daí você tem acesso ao Responsible AI Dashboard, para você poder visualizar erros dentro do seu código, dentro do seu dataset, para poder tomar decisões contra viés, contra qualquer tipo de problemas, erros, diagnósticos, a parte de segurança. Então, tudo isso integrado num único dashboard, que é esse dashboard que é chamado de Responsible AI. Então, eu clicando no Responsible AI, ele reconheceu que existem os 3 módulos existentes habilitados nesse código: a parte de erro, a parte de insight e a parte de diagnósticos, que é exatamente o que a gente acabou de ver nos slides. Então, eu clicando dentro do exemplo, ele vai me trazer isso de uma maneira automática. Boom! Eu tenho aqui o chamado Tree Map. Isso, pessoal, é utilizado para o desenvolvimento de tudo que você vê hoje voltado na Microsoft para o usuário final. Ele passa por um sistema interno exatamente como esse, que agora está parte da Microsoft para o front-end de tudo que a gente desenvolve, para o usuário final, ou seja, as grandes empresas poderem utilizar também. Então, para poder fazer para os cientistas de dados na sala, eles vão poder concordar que, para você saber no seu código alguma variável que representa um erro no seu resultado final de modelamento, é uma tarefa muito árdua. Exige muitas horas de debug, de atenção, de análise de erro, porque não é um erro que o código não está funcionando, é um erro no resultado padrão apresentado pelo código, que é dificílimo de você poder detectar. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho, de uma maneira visual, eu mostro aqui que, por exemplo, são residências, são casas que foram comercializadas a partir daquele dataset que eu peguei, que é público. E esse dataset, ele me apresentou aqui uma taxa de erro de 34%, uma taxa de erro altíssima. O que eu consigo ver e ler daqui de uma maneira muito simples? E esse erro, ele acontece em qualquer residência com uma living area, ou seja, uma área de um footprint de uma casa, né, uma base de uma casa acima de 1.000 square feet. A casa foi construída antes de 1978 e casas que tenha uma living area, um footprint de 1.376 pés, por exemplo. Então, eu consigo saber que os dados fornecidos, o dataset, ele tem uma inconsistência, que ele não me tem uma base de dados suficiente para que eu consiga ter um código adequado. Então,
de uma maneira muito rápida e gráfica, eu consigo visualizar isso no meu código e consigo ver esse viés de erro. Da mesma maneira, eu consigo verificar esse módulo de overview para a parte de o falso positivo de cada parte do meu módulo. Eu consigo verificar isso daqui de qual que é as minhas métricas de probabilidade de distribuição no meu módulo. Eu consigo fazer essa análise de dados através de uma table ou um chart view, que eu consigo, inclusive, cair para individual data points, para que eu consiga ressaltar o que eu vi no primeiro erro. Partes de features de individualização, dependendo de qual que é a minha taxa de erro e como que o dataset precisa ser modelado para que eu consiga ajustar isso daí. Ou seja, são muitas ferramentas interligadas para que você consiga ter o deployment do seu sistema de AI de uma maneira responsável e você mitigar erros e fazer com que ele saia para o seu usuário final sem viés, que acho que esse é um dos pontos mais importantes. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo. Eu acho que com isso, Carmelo, a gente encerra aqui. Tem um último slide que é referente a onde você consegue pegar tudo isso que eu comentei aqui agora, né? Então são os links para que você possa colocar. Depois a gente pode compartilhar esses links com vocês sem problema nenhum, incluindo um free trial, né? Para você utilizar o Azure Machine Learning com que a gente colocou. E o GitHub com o Responsible AI Toolbox, pronto para vocês. Com isso, muito obrigado, Carmelo, Rafael. Desculpa que eu acho que eu fui acima do horário que eu havia falado originalmente. Desculpa. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Muito legal essa apresentação. Eu acho que os nerds que estão na sala são super felizes dessa apresentação. Eu queria fazer alguns comentários só para contextualizar um pouquinho o que a gente acabou de ver, né? No contexto que a gente está, estou voltando a 50 mil pés, né? De novo, só um pouquinho que a gente mergulhou muito na parte técnica aqui. Mas o que está acontecendo é que Machine Learning e IA está entrando na vida das empresas, na vida das pessoas, e cada vez mais estamos usando essas ferramentas para tomar decisões. E quando isso acontece em escala, e a tecnologia está indo tão rápida, surge a necessidade de ter alguns controles. E nesse território de Machine Learning, isso é algo novo. Validar, testar, é uma ciência relativamente nova. Tem muitas boas práticas para o desenvolvimento de software, né? Tem ferramentas, tem automação para você verificar que um código que você escreveu não tem problema. Na parte de Machine Learning, não ainda, né? É algo muito novo. O que você acabou de ver aqui é que tem algumas ferramentas que estão surgindo, Microsoft tem algumas, tem outras também, que nos permite de desenvolver esses modelos de forma mais responsável e com mais atenção. Esse é um pouquinho a parte que a gente viu da plataforma. É algo muito novo, né? Tem algumas coisas que eu gostei, que eu queria amplificar um pouquinho da apresentação do Hugo também, que uma parte é a parte técnica, a parte das ferramentas, o fato que, obviamente, a Microsoft está investindo bastante para todo esse desenvolvimento dessas coisas que a gente vê nas redes sociais hoje, né? Tem muito trabalho atrás de construir ferramenta, plataforma e framework para o desenvolvimento, né? Então, tem a responsabilidade de IA entra nesse momento para quem está desenvolvendo esses sistemas e, obviamente, entra na parte de utilizar, como que nós, como sociedade, usa esses algoritmos, usa essas ferramentas, né? Mas é interessante que a parte fascinante, eu acho, mais fascinante desse tema é que não é algo só técnico. Né? Você viu que tem a ver com processo, tem a ver com pessoas, tem a ver com como a gente faz todo esse processo. Então, é um problema socio-tecnológico, né? Por isso que é um problema complexo para ser resolvido.
Eu acho que ferramentas sempre ajudam, aumentam a produtividade. É bom ver que tem ferramentas que conseguem nos ajudar a testar, avaliar se tem risco, se tem erros, se tem viés, se tem fairness. Todas essas coisas são coisas novas que a gente está começando a lidar, a implementar. Eu achei muito bacana que o Hugo trouxe aqui para a gente, né? Então, obrigado de novo. Agora vamos para a parte do painel, que é um pouquinho mais, assim, depois dessa conversa do Hugo, um pouquinho mais divertida, vamos dizer, né? Porque é um pouquinho mais perto do que a gente está ouvindo, né? Dessas ameaças, ou dessas promessas de altíssima produtividade, que vem junto com ameaça de perda de trabalhos, todas essas coisas misturadas, né? Eu acho fascinante porque mostra que a gente está no comecinho de uma era nova, né? A gente não tem ideia como que a gente lida com essas ferramentas, sinceramente, né? A gente tenta mostrar que a gente conhece, tem tecnologia, mas de verdade, acho que a gente está no comecinho de uma caminhada muito nova, muito difícil, né? Que a gente tem que começar a lidar. Então, vem algumas perguntas. Eu vou começar a fazer aqui para abrir o painel. Vou sentar também. A primeira pergunta eu vou fazer para o Rafael, para o Hugo, é sobre, voltando à questão da IA generativa, né? Como que os bots constroem textos, como constroem linguagem natural, né? Tem uma publicação de uma professora de linguística da Universidade de Washington, que foi feita no final de 2021. O nome dela é Emily Banner. Ela virou muito famosa para esse texto, porque ela usou uma alegoria para comparar o ChatGPT, esses modelos generativos. O que ela usou um termo que inventou, chamou de stochastic parrot, ou seja, o parrot, me ajuda, o papagaio, papagaio estocástico, né? A gente teve uma conversa com o seu time outro dia. O Bruno não concorda que é estocástico, porque pelo jeito que o Bruno tem uma opinião muito forte sobre isso, mas isso gerou uma polêmica enorme, né? Assim, papagaio estocástico significa que é algo que repete, alguma coisa que aprendeu, que ouviu, né? Tá aludindo ao treinamento, né? A parte do dado que ele usa para aprender, mas estocástico porque é meio aleatório, de uma certa forma, né? E aí, fast forward, teve um monte de polêmica sobre isso, né? E aí, em dezembro de 2022, saiu o ChatGPT, e Sam Altman, o CEO da OpenAI, fez um tweet, né? Ele escreveu: I am a stochastic parrot, and so are you. Que quer dizer? Que, no fundo, o ChatGPT está fazendo algo muito similar ao que a gente faz quando a gente está falando, né? Está criando linguagem. Então, obviamente, ele estava olhando o copo meio cheio, a parte positiva, né? E está dizendo, ou seja, esses modelos realmente simulam muito o jeito que a gente constrói a linguagem, né? Então, a pergunta minha é essa: vocês acham que esses modelos generativos são mais stochastic parrot ou não? Eu acho que seguramente são papagaios com a capacidade, né, complexa. Ele tem um vocabulário mais extenso do que um papagaio padrão teria, né? Eu acho que é natural, né, que a gente entenda, né, os problemas e desafios nas perspectivas que nós somos mais próximos, né? Então, evidentemente, vindo de uma perspectiva, né, de ter trabalhado e trabalhar um pouco com modelagem, inteligência artificial e machine learning, para mim é muito claro que se a gente conseguir construir, né, algo capaz de reproduzir padrões com grau de acurácia, precisão e que entregue valor para o meu propósito, eu teria que menos me preocupar se a personificação daquilo pode ser associada a um papagaio e mais me preocupar se aquilo está atendendo o meu propósito de fato, né? Acho que a grande verdade, na perspectiva de como o conhecimento e como, por exemplo, notícias são produzidas no mundo atual,
eu não acho que a gente, como sociedade, em muitos ramos profissionais, a gente não se comporte basicamente replicando e resumindo textos de fontes primárias que já deixaram de ser fontes primárias há muito tempo, né? No mundo atual, a quantidade de fontes primárias vem reduzindo dramaticamente e a nossa preocupação é replicá-la de maneira mais rápida para fazer chegar. Então, eu acho que se a gente começar a trabalhar, entender que o valor das entregas do que a gente faz é mais associado à velocidade do que a gente faz e quem chega primeiro, eu acho que, de fato, a gente deveria estar preocupado se o que a gente está fazendo não vai ser substituído por um papagaio, né? Mas eu acho que, na verdade, porque muitas vezes a gente se reduz profissionalmente e socialmente com esse propósito, né? Então, a pergunta, né, tem muita reflexão, né? Se o ChatGPT tira uma nota 10 na prova que você está propondo para seus alunos, eu acho que isso diz menos em relação ao ChatGPT e mais em relação à prova que você está propondo para seus alunos. Eu acho que a reflexão tem que ser por aí. Concordo muito. Essa última fala que você falou é exatamente o que eu estava pensando. 2 dias atrás saiu uma estatística, um teste. E eles mostraram como esses algoritmos conseguiam superar uma prova do bar para você virar um advogado, né, um lawyer. E tem uma faixa onde que mostra, na média, os humanos, né, quanto o desempenho deles, né, e aí o desempenho desses algoritmos, né. E o GPT-4 o GPT 3.5 ainda estava abaixo, né, chegou pertinho, bateu na trave, mas o GPT-4 superou. Não em todos os tipos de perguntas, mas na maioria, né. E a primeira reação que eu teve é exatamente isso. Isso me diz mais sobre o teste que a gente está usando para validar o conhecimento. Acho que esse é um tema muito fascinante e tem um impacto enorme sobre a parte de aprendizado. Você sabe que é um tema que eu gosto muito. Ele vai continuar resumindo um livro mais rápido do que a gente faria. Mas se a gente entender que ter capacidade de resumir um livro é uma atividade relevante para a gente no propósito, eu acho que, de fato, ele vai fazer melhor do que a gente. Agora, se extrair valor e conteúdo daquilo e passar e conectar aquela lição, aquele aprendizado com outras aplicações, eu acho que o GPT-4 ainda tem dificuldades de fazer, até porque o propósito dele não é esse, né? Hugo, você está nos ouvindo? Não sei se ele consegue... Se ouviu a pergunta, você quer dar um comentário sobre isso? Eu entendi a pergunta sim, Carmelo. Eu não consigo entender 100%, acho que não sei a questão do microfone da sala, da acústica, mas o que eu pude entender da pergunta, da discussão, basicamente do CEO do OpenAI com a Emily, eu acho que o ponto colocado pelo Rafael, isso depende muito da maneira com que o usuário final entenda como que ele pode utilizar o ChatGPT para que ele possa ser o copiloto do que ele puder estar fazendo. Eu acho que é importante entender que o ChatGPT ele é baseado em uma linguagem de rede neural que ele é pré-treinado para grande conjunto de textos. Então, isso ele é afinado para uma tarefa de conversação e usando basicamente técnicas de autoatendimento, né? Com essa intenção de aprendizado de amostragem, aprendizagem de amostragem, e fazer com que isso seja feito essa interação com o usuário final. Isso de maneira nenhuma a gente consegue interpretar isso como um papagaio. Ele é muito mais voltado a essa generativo de que maneira com que ele consegue fazer e trabalhar com essas várias camadas de codificações e decodificações para que esse processamento seja feito de uma maneira eficiente e endereçar isso de uma maneira correta, né? Então, eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. Obrigado, Hugo. Eu queria fazer mais uma pergunta, depois talvez vou pegar uma pergunta que você está vendo no chat também, sobre como que a gente, como vocês,
imagina o futuro, né, dessa interação com esses algoritmos, com esses bots, né? Acho que um pouquinho você falou na perspectiva histórica que você mostrou, né, da BIA também, né? É claro que a gente fica muito mais confortável no cenário onde que o humano está no controle. Você está direcionando, enquanto é só produtividade que ele traz, está tudo bem. Então, bem-vinda a produtividade, etc., etc. Mas vocês veem também um cenário onde que esses bots podem tornar participando, né, de forma inclusiva numa tomada de decisão, numa questão, numa discussão, numa exploração, no aprendizado, por exemplo, né? Ou é só eu gostaria dessas ferramentas para fazer mais rápido alguma coisa, mas desde que eu tenha controle? Eu acho que o espírito do Copilot aqui, que foi algo que o Hugo comentou, eu acho que é um espírito muito interessante, onde a gente harmoniza um pouco e tem um loop homem-máquina que é muito interessante, né? Onde você consegue ter uma visão geral do que você quer alcançar, né? A máquina te ajuda a estabelecer um plano, né? Você faz, né, decisões humanas, né, com base em características de design que você está propondo, e você consegue ter um produto final melhor, né? Então, eu acredito muito de curto prazo, né, com ganho de produtividade neste sentido, né? Então, veja bem, atividade de você fazer, né, entendimento de uma vasta maioria de textos é uma atividade que, novamente, né, um papagaio pode ajudar a gente a fazer muito bem e conseguir construir de maneira eficiente respostas, sumários, sínteses e diagnóstico de causa raiz pode ser bastante relevante, né? Então, eu acho que aplicações que coloquem, né, o homem e a máquina num loop colaborativo, eu acho que são aquelas que possivelmente a gente vai ver ganhos maiores. Porque eu acho, e aí conectando um pouco com uma pergunta que eu vi aqui no chat, né, como a gente estabelece controles para coisas que ainda estão existindo. Eu acho que é por isso que a gente tem que pensar, no primeiro momento, menos em controles e mais em princípios do que a gente espera que os outputs sejam baseados, né? Porque eu acho que princípios, né, vão gerar controles específicos a cada aplicação que você faz, né? Então, se você estabelece princípios, se você vai fazer uma aplicação específica, acho que foi um pouco da essência do que o Vitor compartilhou aqui com a gente, ou que o Hugo compartilhou aqui com a gente, né? Que você tem princípios claros que você tem que observar em relação a bias, explicabilidade, né, e vieses, não, bias, vieses e explicabilidade, e a depender da sua aplicação, algumas delas se tornam mais ou menos relevantes, né? Então, se eu estou fazendo um caso específico, né, de uma modelagem de probabilidade de diabetes, questões como gênero podem ser mais relevantes, né? Eu não posso ter um modelo que faça uma predição diferente entre uma pessoa de um gênero e outra, de uma pessoa de uma etnia e outra. Esse fator pode ser menos relevante se eu quero entender se aquela pessoa, né, tem uma determinada chance de acontecer algo, né? Pode ser menos relevante essa questão de gênero, né? Então, eu acho que, mas o princípio de você ver bias vai estar ali, né? Com certeza. Acho que esse aqui é um tópico muito grande, AI alignment, acho que é o termo, né? Então, como que a gente permite que a evolução da tecnologia seja alinhada com os princípios dos humanos. Acho que, infelizmente, tem pouquíssimas pessoas no mundo que faz pesquisa sobre esse tema. Eu estava vendo alguma estatística, tem um monte de papers sobre outras coisas, mas esse alignment não é muito sexy, talvez. Mas, o disalignment é polêmico, né? Em geral, a gente tende a ver, quando tem um disalignment, a gente tende a fazer um debate sobre o que aquilo ocasionou de problema, em vez de tratar questões de princípio sempre são mais complexos, né? Então, eu acho que essa questão de AI alignment, eu acho que é muito acompanhado a maturidade, e aí eu acho que a questão da pergunta é muito relevante, né? Se você pensa em AI alignment na perspectiva do controle que você quer efetuar, eu acho que dificilmente vai prosperar um debate nesse sentido, né? Acho que os princípios são onde, pelo menos, a gente deveria conduzir as discussões neste momento. Sim, sim, sim. Eu queria também amplificar o que você trouxe da questão do Copilot, né? Eu faço sempre o exemplo do Andrew Karpathy, que eu acho que
todo mundo conhece, é o cara que desenvolveu o sistema de autopiloto, trabalha na Tesla, né? Acho que é o maior cientista de machine learning do mundo, né? Ele usa o Copilot para desenvolver, para aumentar a produtividade do código, sendo que ele acho que é um dos maiores desenvolvedores de data science AI, né? Nesse sentido, tem um loop positivo, né? Muito legal. Provavelmente foram treinados com os códigos que ele gerou. No GitHub. Ele se dá bem, então, com... tem uma intimidade aí. Hugo, você quer adicionar algumas coisas sobre esse tema? Eu acho que está perfeita a colocação do Rafael, sua, Carmelo, referente ao Copilot. Eu acho que é isso mesmo, mas independente dessa direção da interação entre o ser humano e o AI, eu acho que é importante lembrar que a ética e responsabilidade ela deve estar sempre em consideração. É uma consideração primordial, vou dizer assim. Os desenvolvedores, os usuários de tecnologias devem trabalhar juntos aí para garantir que essas ferramentas sejam usadas de uma maneira responsável e ética, né? Para maximizar o benefício, basicamente, e assim minimizar o impacto negativo que isso pode ocorrer. Então acho que é fundamental e por isso acho que o Copilot realmente vem a casar perfeitamente com isso, né? Com essa maneira. Então, e o que a gente falou há pouco aí sobre o AI responsável, todas essas ferramentas ao redor disso para garantir com que os produtos eles sejam liberados para o usuário final sem qualquer tipo de viés, com toda a responsabilidade e ética. Eu acho que isso é fundamental, tá como base na criação de cada produto. Até então, eu conheço o Carmelo já há alguns anos, provavelmente eu tinha cabelo na época que eu comecei a trabalhar com ele, eu morava na Califórnia, e na época de desenvolvimento e código, quando que a gente imaginar que a gente estaria tendo uma conversa sobre qual é a responsabilidade ética no que você está desenvolvendo em termos de aplicação e aplicabilidade para o usuário final, muito longe disso, né? Assim, então, e hoje a gente está trazendo isso como core, e uma empresa, por exemplo, dando exemplo, como a Microsoft, está usando isso como fundação de qualquer coisa que a gente lance. A gente precisa passar por um dashboard de ética primeiro, né? Então, é incrível. Então, eu fico feliz por estar presenciando isso, né? Muito feliz. Eu queria fechar com uma pergunta que vem no chat aqui, da Michelle, que está ligado muito com o que a gente estava falando, né? Ela está perguntando como estabelecer controles acerca de algo que ainda está em desenvolvimento, né? Essa é uma boa pergunta. Hugo, você... como estabelecer controles, Carmelo, desculpa. Sobre algo que ainda está em desenvolvimento. Perfeito. Como desenvolver controles sobre algo que já está em produção, seria isso? Que está em desenvolvimento, que ainda não está... Está em desenvolvimento. Tá perfeito. Eu acho que a facilidade com que a ferramenta, por exemplo, que eu demonstrei hoje, mais uma vez, ela é open source, então ela não precisa estar necessariamente agregada à Microsoft, a gente não está aqui para vender nenhum tipo de ferramenta, a gente está mostrando o que é a ética nisso daí. Então, eu acho que é importante fazer com que, no meu exemplo, na minha demonstração, o meu modelamento, ele passa a ser qual que é o que eu vou adicionar no meu código, no meu notebook, no meu Jupyter, por exemplo, no meu modelamento para os cientistas de dados que tá nos ouvindo aqui, qual que é o que eu vou acrescentar para que o dashboard de Responsible AI possa fazer análise crítica em cima do que está em desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, todo o Office 365, né? Então, Word, PowerPoint, Teams e etc., Outlook, são ferramentas que estão no mercado há muitos anos. Quando você foi colocado o Copilot junto nele,
Copilot já foi incorporado com Responsible AI. Então, é uma grande ferramenta de utilização em massa, em que você leve o AI aos dedos do usuário final em grande escala, né? A gente está falando aí de 1 ponto alguma coisa bilhões de usuários utilizando o Office hoje. Então, você está levando o Copilot para 1 ponto alguma coisa bilhões de pessoas de um dia para a noite, utilizando o Responsible AI no dashboards. Então, não foi rearquitetado o PowerPoint. O PowerPoint é existente, é um sistema que já está operacional. Você incorporou nele o Copilot, que já vem com a funcionalidade e com as diretrizes e com o dashboard de Responsible AI. Alô? Sim. Eu queria só adicionar, obrigado, Hugo. Eu acho que nessas conversas, né, tem muita... É claro que a mídia vai nos mostrar essas conversas como guerras entre grandes empresas, né? Mas também para conectar com a pergunta da Michelle aí, eu acho que o fato de ter comunidades desenvolvendo esse tipo de ferramentas de forma colaborativa, em open source, esse é uma grande guia, eu acho, porque são muitas mentes, né, ao redor do planeta que estão tentando resolver esses problemas. Então, a resposta que eu daria para a Michelle seria essa: tentar adotar e estar atenta a tudo que está saindo dessas comunidades de desenvolvimento de software open source. O Hugo estava mostrando o Microsoft Fairlearn, que é uma dessas ferramentas open source, que vocês podem usar no seu código para fazer alguma das coisas que o Hugo estava mostrando. Tem outras ferramentas que são open source, mas nessas comunidades tem muitas conversas que estão acontecendo nesses temas de ponta. E aí acho que é um ponto legal, um lugar legal para achar as respostas. A gente não tem toda a resposta, está sendo em desenvolvimento, mas acho que essa seria a minha dica como direcionamento.